Olá pessoal, nossa aula número 2, ok? Sobre conjuntos. A gente vai falar agora sobre as operações com os conjuntos, ok? A gente viu algumas simbologias na última aula, agora a gente vai falar como que a gente opera esses conjuntos. A gente tem uma característica dos conjuntos que a gente chama de união. O que é união? É eu somar e juntar dentro de um novo conjunto todos os elementos de dois ou mais conjuntos, ok? Essa é a união. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto A, 3, 5, 7, e um conjunto B, 2, 1, 4. A união de B é igual ao conjunto novo, aonde abrange todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos, ok? Já um outro ponto é esse ao contrário, que a gente chama de intersecção de um conjunto. Vou acertar aqui a escrita. Interseção de um conjunto. O que significa isso? Significa que agora eu não vou pegar o que pertence aos dois e somar. Na verdade, a intersecção são os elementos que aparecem nos dois conjuntos repetidamente. Por exemplo, qual que é a intersecção entre A e B? A intersecção entre A e B é o número 2, porque o número 2 aparece tanto em A quanto em B, e o número 4, que aparece tanto em A quanto em B. Então essa é a parte de intersecção. A gente pode fazer essa intersecção pelo diagrama de Venn, né? A gente representa aqui, aqui, ok? Aqui é A, aqui é B, certo? Aqui estava o número 1, 3, 2 e 4, pertencente a A, 9 e 7. Olha o ponto de intersecção aqui, ó. Tá vendo? 2 e 4 pertencem aos dois conjuntos, ok? São representações aí que a gente pode fazer. Dentro dessa intersecção e união, a gente tem algumas propriedades que são importantes. Quando a gente vai fazer resoluções de equações de conjuntos. E aí eu vou apresentar para vocês uma das propriedades que é a distributiva, que pode aparecer em alguns exercícios para vocês aí. É o seguinte, ó, se eu tenho isso daqui para fazer, a intersecção de B união de C, eu aplico a distributiva aqui, ou seja, eu tenho A intersecção com B, união de A, intersecção com C. Eu posso escrever nesse novo formato, ok? A mesma coisa aconteceria se isso aqui tivesse invertido. A união de B intersecção de C seria a união de B intersecção de A união de C, ok? Então, em alguns momentos eu posso ter aí essas operações para fazer, então é importante a gente conhecê-las, tá? Então a gente aprendeu união e intersecção. Outra característica é a diferença de conjuntos. Por exemplo, A menos B, ou seja, eu quero dentro do conjunto A tirar todos os elementos de B, certo? Por exemplo, se eu tiver um A, agora eu vou representar com as chaves aqui, que fica mais tranquilo. 3, 2, 5, 6. E B, que é 1, 2, 3, 4. Tem esses dois conjuntos. Eu quero fazer A menos B. Então, dentro do A, quem pertence a B? Vamos lá. 1 pertence a B? Não.
O 2 pertence? Pertence. Arranca ele daqui. O 3 pertence? Não. O 4 pertence? Não. Então, A menos B fica 3, 5 e 6, certo? Então, eu acabo escrevendo um novo conjunto aí, onde eu retirei os elementos que pertenciam a B, tá? Outra característica é o complementar de um conjunto. O que é um complementar de um conjunto? Por exemplo, complementar de A, B. Na verdade, isso aqui é uma outra maneira de escrever, que eu estou fazendo A menos B. Então, dos elementos de A, eu vou tirar os elementos de B, certo? Essa é a relação de complementar. Então, toda vez que a gente tiver essa escrita, significa complementar. Eu vou fazer o de baixo menos o de cima, certo? Então, gente, são algumas características importantes aí dos conjuntos que vão ajudar a gente a resolver os problemas, certo? Estudem, a gente vai continuar a teoria e depois a gente vai fazer uma aula só de resolução de exercícios e problemas, revisando todo esse contexto teórico. Valeu? Até a aula 3 então, pessoal. Um grande abraço.